dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vocês estão? Como estão os sentimentos de vocês? Que o que realmente importa são os sentimentos. E você viu aí, gente, que no vídeo anterior Deus fala sobre ciúmes e adultério. Deus fala sobre... Ah, que gracinha. Tem um passarinho ali, não dá pra vocês verem não. Porque... foi embora. É desse jeito. Gente, eu ando tão cansada, estou tão cansada psicologicamente, porque o psicológico ele cansa o físico, sabe? Eu estava dormindo bem uma época, nossa, estava dormindo 8 horas da manhã, da noite, manhã, e o médico me pediu para que eu fizesse 40 minutos de exercício por dia, por causa da gordura no fígado, e eu fui fazer. Infelizmente, aconteceu alguma coisa com o meu pé, sempre assim, infelizmente. E também eu queria fazer uma cirurgia plástica na barriga. Aí quando eu tive condições, o médico falou pra mim que eu não poderia fazer a cirurgia plástica na barriga enquanto eu não retirasse o rim primeiro, porque era a morte na certa. Aí o médico do rim pediu o exame, a bactéria Escherichia coli lá no rim. Mas é a vida do ser humano, né? Isso aqui em mim, ó, tá envelhecido, gente. Eu passo algumas pomadas que as pessoas me falam, sabe? Eu acho que de tanto ficar assim, não sei, eu acho que é gordura mesmo. Tô sentindo assim bem envelhecido. Isso incomoda a gente, né? Essa coisa assim de envelhecimento. Não sei pra quê, né? Como diz Leandro Carnal, né? Só pra morrer mais hidratado, morrer mais bonito, né? Porque todo mundo vai morrer um dia. Cada um vai ter sua hora, é claro. Mas nós vamos ler hoje o 4º capítulo do Antigo Testamento, que é o de Números, que nós estamos lendo agora. E vamos entender um pouco mais, vamos falar mais sobre isso. Nós estamos no capítulo 6, isso, o capítulo 5 foi muito interessante, aonde Deus fala com Moisés e com Arão a respeito do adultério e dos ciúmes. Então, Deus, ele deixa uma lei a respeito do adultério e dos ciúmes, né? Então, vamos começar aqui no capítulo 6, versículo 1. Jeová falou mais a Moisés. Jeová conversou mais com Moisés. Versículo 2. Moisés, diga aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de viver como narizeu para Jeová, o que é narizeu? Dr. Google tá aqui. Narizeu é religião, tá falando que é religião. Relativo ao judeu, a seta que consagra sua vida a Deus. Narizeu, homem, narizeia é a mulher. Vamos ver como vivia o narizeu. O voto de nazireado, que é o narizeu, ou nazireato, foi institucionalizado e regulamentado na Torá, no livro de Números, esse que nós estamos lendo agora, capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Em virtude desta consagração, o narizeu devia abster-se de tomar certos alimentos, não podia tomar certos alimentos e bebidas fermentadas, e nem de cortar, não podia cortar o cabelo, e nem tocar em cadáveres, além de não comer carne em muitas circunstâncias. Porque Sansão era narizeu. A tradição não dá conta de que Sansão era realmente o narizeu, isto é, separado e consagrado para servir a Deus. O narizeu é separado e consagrado para servir a Deus, submetido a um voto. Era vinculado a muitas proibições. Não podia beber álcool, não podia tocar no corpo de uma pessoa morta,
não podia cortar o cabelo. Qual a diferença entre narizeu e nazareno? Existe, mas deve preferir-se narizeu, como designação de uma antiga seita hebraica anterior ao cristianismo, que é o narizeu, esse aqui nós estamos vendo no capítulo 6. Narizeu encontra-se registrado na grande enciclopédia portuguesa e brasileira, definido como hebreu, que se consagrava ao sacerdócio, enquanto não fosse da tribo de Levi. Narizeu é um termo utilizado na Bíblia, cujo significado indica um voto de consagração especial que uma pessoa fazia diante de Deus. Muita gente já ouviu falar no voto do nazireado na Bíblia, principalmente em conexão com a história de Sansão. Neste estudo bíblico, nós iremos entender corretamente o que era ser um narizeu nos tempos bíblicos. Também iremos conhecer tudo o que envolvia o significado do voto do nazireado. O que é narizeu? Qual o significado aí de narizeu? Na Bíblia, narizeu é o nome utilizado para se referir a uma pessoa que estava presa a um voto especial de consagração a Deus. Não se sabe ao certo quando essa prática surgiu. Surgiu, está falando aqui no livro de Números aqui, mas não sabe ao certo mesmo. É quando Jesus não tinha vindo. E pré-mosaica, mas tudo indica que a sua origem é pré-mosaica. Os semitas já tinham o costume de deixar seus cabelos compridos durante um tempo específico, a qual buscavam auxílio divino. O voto nazireado geralmente era feito voluntariamente e compreendia apenas um período específico de tempo. Entretanto, existem referências em que os pais consagravam os filhos como narizeus por toda a vida deles. O caso mais conhecido certamente é o de Sansão, que está no livro de Juízes, número 13, capítulo 13. A palavra narizeu significa algo como consagrado ou separado. Esta palavra vem do hebraico nazir, que deriva da raiz nazar, separar, consagrar ou abster-se. O hebraico nezer, diadema, coroa de Deus, às vezes é aplicada em referência aos cabelos compridos e característicos dos narizeus. Como era o voto dos narizeus? Devido à sua consagração, o narizeu deveria cumprir uma série de restrições. No capítulo 6 do livro de Números, esse que nós estamos lendo agora, fornece o texto base e auxilia na compreensão de como era o voto dos narizeus. Posso dizer que esse capítulo registra um tipo de legislação completo do nazireado, onde podemos destacar, primeiro, os narizeus deviam adotar a abstinência do vinho e de qualquer outra bebida levedada. Em relação ao fruto da vide, essa proibição não se restringia apenas ao vinho. Ela também incluía a suco de uva e a própria uva, tanto fresca quanto passas. Números capítulo 6, capítulo 3 e 4. O versículo 3 e 4. Semelhantemente a um sacerdote oficialmente, a renúncia ao vinho era feita para que ele pudesse se aproximar mais dignamente de Deus. Os narizeus também não podiam cortar seus cabelos durante o período do seu voto de separação. Número 6, versículo 5. Quem fazia esse voto de nazireado não podia aproximar-se de um cadáver, nem mesmo se fosse de seu parente mais próximo. Durante o voto dos narizeus, aproximar-se de um cadáver implicava em sua contaminação. Número 6:6.
Essa mesma proibição também era aplicada ao sumo sacerdote. Em caso de violação dessa regra, o narizeu deveria se submeter a um detalhado ritual de purificação e começar tudo novamente. Ao terminar o período de seu voto, o narizeu deveria obedecer a um procedimento especial. Nesse procedimento, diversas ofertas e sacrifícios prescritos deviam ser oferecidos. Além disso, o narizeu também tinha que raspar sua cabeça e queimar os cabelos cortados sobre o altar de Deus. Todo o processo era devidamente levado a efeito pelo sacerdote. Número 6, 13 e 21. Após todo o procedimento ser concluído, o narizeu ficava livre do voto que fez a Deus. De forma resumida, é possível dizer que, diferentemente de outros votos, o nazereado implicava numa consagração total a Deus. O corpo do narizeu era separado completamente para o serviço santo, de modo que esse tipo de consagração era semelhante àquela que era experimentada apenas pelos sacerdotes. Quem foi o narizeu na Bíblia? Alguns personagens bíblicos apareceram como pessoas dedicadas ao nazereado. A história mais conhecida é a de Sansão. Sansão foi consagrado pelos pais dele desde o nascimento deles. Está no livro de Juízes, capítulo 13. Samuel também foi outro personagem citado como narizeu, que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 11, e o 1 Samuel 1, 22. Embora o profeta Samuel não seja chamado explicitamente de narizeu, no texto hebraico do artigo do Antigo Testamento, tem sido aceito pela maioria dos estudiosos que, de fato, Samuel teria sido narizeu. Essa conclusão se apoia principalmente na descrição feita por Ana acerca do voto a qual o seu filho seria submetido. Em 1 Samuel 1, 22, Ana diz: ele morará ali para sempre. Esta frase também pode ser entendida como um narizeu para sempre, todos os dias de sua vida. Na verdade, é dessa forma que esse mesmo versículo aparece no texto que um ramo. É verdade também que alguns intérpretes fazem objeções quanto ao nazereado de Sansão e o nazereado de Samuel. No caso de Sansão, alguns alegam que a narrativa de sua vida parece claramente demonstrar que Sansão não se abstinha de vinho. Por outro lado, há quem defendia que o caso de Sansão só demonstrava o quanto ele quebrou as regras de seu voto. Consequentemente, Sansão foi reprovado por Deus devido à sua desobediência a Deus. Outro personagem que também é considerado por muitos como tendo sido narizeu é Absalão. Nos dias de Amós, a narrativa bíblica parece indicar que os narizeus eram numerosos. Inclusive, o povo apóstata tentava forçar os narizeus a se desviarem de sua abstinência. Eles insistiam para que os narizeus tomassem vinho. Amós 2, 11 e 12. Em Atos 18, 18, o texto fornece indícios da possibilidade do apóstolo Paulo ter feito um voto temporário de nazereado. Mais à frente, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, Paulo foi persuadido a financiar os sacrifícios finais dos votos de nazereado feitos por 4 crentes judeus. Então, juntamente com eles, Paulo deveria participar do ritual de purificação. Essa era uma situação corriqueira da época. Os judeus ricos frequentemente pagavam pelo término dos sacrifícios, segundo Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas. Herodes Agripa também fez o mesmo. Há também a sugestão, defendida por alguns estudiosos, de que João Batista e Tiago, irmão de Jesus, teriam sido narizeus. Cf. Lucas 1, 15 e 80.
Hoje nós vamos falar sobre os narizeus, né, gente? Que pra mim, eu não tinha escutado ainda falar. Versículo 3. Deve se manter afastado de vinho e de outras bebidas alcoólicas. Não deve beber vinagre de vinho. Vinagre de vinho é vinagre de uva, que não podia comer uva e não podia beber nada que tinha uva também. E vinagre de nada alcoólico. Não deve tomar nenhuma bebida feita de uva, nem comer uvas, quer fresca, quer ser uvas secas. Versículo 4. Não deve comer nenhum produto da videira, que o pé de uva chama videira, desde as uvas verdes até as cascas, durante todos os dias o seu nazireado. Versículo 5. Não se deve passar navalha na sua cabeça durante todos os dias do voto do seu nazireado. Ele deve permanecer santo, deixando o cabelo crescer até terminarem os dias em que estiver separado para Jeová. Versículo 6. Não deve se aproximar de uma pessoa morta durante todos os dias em que se mantiver separado para Jeová. Versículo 7. Mesmo que seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã morram, ele não pode se tornar impuro, porque tem na cabeça o sinal do seu nazireado ao seu Deus. Versículo 8. Ele será santo para Jeová durante todos os dias do seu nazireado. Versículo 9. Mas, se alguém morrer de repente ao lado dessa pessoa, e ele tomar impuro seu cabelo, que simboliza sua separação para Deus, ele terá de raspar a cabeça no dia da sua purificação e deve raspá-la no 7º dia. Deus gostava do número 7. Versículo 10. E no 8º dia deve levar o sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombos novos à entrada da tenda de reunião de Deus. Versículo 11. O sacerdote oferecerá uma rolinha como oferta pelo pecado e outra rolinha como oferta queimada, e fará expiação por ele, pois pecou ao se aproximar de uma pessoa morta. Então o narizeu santificará a sua cabeça naquele dia. Versículo 12. O narizeu se separará novamente para Jeová, para recomeçar os dias de seu nazireado, e trará um carneirinho no primeiro ano de vida. O carneirinho tem que ter 1 ano de vida, como oferta pela culpa dele, mas os dias anteriores não serão contados, visto que tornou-se impuro o seu nazireado. Versículo 13. Esta é a lei a respeito do narizeu. Quando o narizeu completar os dias do seu nazireado, será levado à entrada da tenda de reunião de Deus. Versículo 14. Lá o nazireado apresentará sua oferta a Jeová. Um carneiro sadio no primeiro ano de vida desse carneiro, como oferta queimada. Uma cordeira sadia no primeiro ano de vida dela, como oferta pelo pecado. Um carneiro sadio como sacrifício de participação em comum. Versículo 15. Um cesto de pães em forma de anel, sem fermento, feitos com farinha fina, misturada com azeite. Pães achatados sem fermento, untados com azeite, e as correspondentes ofertas de cereais e de bebida. Versículo 16. O sacerdote os apresentará perante Jeová e fará oferta pelo pecado e oferta queimada. Versículo 17. Ele oferecerá a Jeová o carneiro como sacrifício de participação em comum, junto com o cesto de pães sem fermento. E o sacerdote apresentará a correspondente oferta de cereais e também de bebida. Versículo 18. Então Nariceu raspará o cabelo da sua cabeça, à entrada da tenda de reunião de Deus. Pegará o cabelo que cresceu durante o seu nazireado e o porá no fogo que está embaixo do sacrifício de participação em comum. Versículo 19. E o sacerdote pegará uma espádua cozida no carneiro, um pão em forma de anel, sem fermento, retirado do cesto,
e um pão achatado sem fermento, e os porá nas mãos do Nazireu, depois de se ter raspado o sinal do seu nazireado. Ah, tinha um sinal, por isso que tinha o cabelo comprido. Versículo 20. E o sacerdote os moverá para a frente e para trás, que é a oferta movida para Deus, perante Jeová. É algo sagrado para o sacerdote, junto com o peito apresentado como oferta movida e a perna dada como contribuição. Depois disso, Nazireu pode beber vinho. Versículo 21. Esta é a lei a respeito do Nazireu, que faz um voto. Se ele tiver condições de fazer uma oferta a Jeová maior do que a exigida pelo seu nazireado e fizer um voto nesse sentido, ele deve cumprir o seu voto em respeito à lei do seu nazireado. Versículo 22. Jeová disse então a Moisés, versículo 23. Moisés, diga ao seu irmão Arão, que é sacerdote, e os seus filhos de Arão, que são seus sobrinhos, que são sacerdotes, é assim que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo, versículo 24, que Jeová os abençoe e o proteja. Versículo 25, que Jeová faça brilhar sua face sobre você e o favoreça. Versículo 26, que Jeová olhe com bondade para você e lhe dê paz. Versículo 27, e eles invocarão o meu nome, o nome de Jeová, sobre o povo de Israel, para que eu, Jeová, os abençoe.